Mensagem do dia no Espiritualidade, Sete Raios e a Grande Fraternidade Branca. A mensagem de hoje foi extraída do livro Sétimo Raio, Mestre Ascensionado Saint Germain da Ponte para a Liberdade. Método para apelar pelo fogo sagrado. A força magnética do elemento do fogo que se encontra no coração ou o poder do fogo sagrado em qualquer reino, seja humano ou espiritual, não podem ser negados pelo intelecto. Esta é uma lei irrefutável. Continuamos avançando na certeza de sua realização. A maneira de como extrair a substância do fogo sagrado para formar e dirigir um foco de irradiação é variada, de acordo com o desenvolvimento do discípulo. Assim como o raio natural ao qual ele pertence, a necessidade momentânea do local, acontecimentos nacionais e mundiais são influências que ocorrem conforme a sua característica. Para desenvolver completamente o poder dos apelos em seu próprio ser, faz-se necessário, primeiramente, ao indivíduo aceitar que em seu coração está um raio de presença e poder da divindade. Segundo, crer que o coração encerra sua futura e sublime estatura de Cristo, assim como a semente contém o modelo da flor. Este foco de irradiação no coração é designado imorredoura chamatrina da vida. Nas pessoas não ascensionadas, manifesta-se como uma chispa divina. Quando o indivíduo coloca os pés na trilha da luz, então esta pequena chispa começa a expandir-se, tomando a forma da estatura divina, ou seja, a miniatura do Cristo. Assim vai crescendo e desenvolvendo-se até que consegue romper o vácuo da célula, onde permanece por éons erguendo-se da tumba, entre aspas. Em seguida, assume o comando sobre o corpo físico com maestria e poder de um Cristo. Isto vem a ser um novo nascimento que é citado na antiga escritura sagrada. Aceitar e reconhecer a presença divina em seu próprio coração e ter a sensação desta convicção, sentir a força da autoridade de seu poder em toda parte, neste imenso universo e com permissão de apelar, através dessa presença, por um poder ou poderes, saber atraí-los à necessidade do círculo de atividade do momento, faz de cada um sacerdote ou sacerdotisa do fogo sagrado. Estes tornam-se aptos por meio de suas presenças iluminadas e com crescente progresso a apelarem por mais liberdade para a vida e a conquistar para os seus semelhantes maior elevação espiritual. Visualização e contemplação também são formas de apelo. O poder latente do pensamento que está na consciência do homem é uno com a força criadora da qual a divindade cria a substância cósmica do informe, os astros e planetas e o sistema solar. Logo que o homem projeta um pensamento, é criada uma forma. O grau de desenvolvimento do ser espiritual determina a clareza e a perfeição da forma pensamento. A vida que enche a forma pensamento faz desta uma vivente, inalante e sensitiva presença que é libertada pelo impulso do sentimento do indivíduo. O desenvolvimento, a natureza e o impulso do sentimento determinam a pureza e a força da atividade que expressam. Aí está a qualidade da forma pensamento. Os centros criadores do pensamento e sentimento são carregados pelo oficiante do grupo por meio de visualização e energia dirigidos aos focos de luz de uma determinada atividade do fogo sagrado, como por exemplo a chama do fogo cósmico da liberdade, de cada um em particular, do grupo ou talvez de uma nação, e servem para abastecer o místico e impenetrável círculo, o anel que não se passa e que representa a concha protetora de cada emanação de vida. A competência do oficiante em criar uma imagem especial para animar seus esforços combinados com a sensibilidade dos presentes vai determinar a eficiência desta parte do ofício divino.
criadores das formas e seres angelicais protegem esta parte especial do cerimonial. Nestas formas, pensamentos, são derramadas as substâncias ativas e a essência de energias espirituais que são liberadas pelas bênçãos de cada ser humano que se dedica e serve em seu lar. Mestres e zeladores silenciosos de várias esferas celestes recolhem tais energias para este fim. O anel que não se passa. O místico anel que não se passa, do qual os velhos falavam, poderá ser criado novamente através de apelos e com o poder da visualização. A irradiação natural do homem dourado que se encontra no coração e é projetada pelo ser interno à periferia do corpo físico, forma em volta do homem esta luminosidade de fogo dourado, a auréola. Quando a atenção é dirigida à imanente presença crística, a irradiação da luz divina reforça este anel. Disto resulta a total força transmutadora. Toda substância e energia dirigida, uma parte à consciência do aspirante e a outra o acompanha na sua costumeira rota da vida diária. Apelo como método de adoração. Pedi e vos será dado, buscai e achareis, batei e abrir-se-vos-á. Mateus capítulo 7, versículo 7. Envolver o pensamento e as verdades com a energia corpórea dos participantes, por meio da palavra, cobre os chakras e os corpos mental e emocional que criaram a forma pensamento e sentimento como a verdadeira substância do plano tridimensional. A gama vibratória faz descer a energia espiritual ao mesmo nível onde a renovação das situações for necessária. Isto cria uma gigantesca reserva de energia física que é utilizada pelo ser divino para dissolver formas costumeiras e criações psíquicas de toda a natureza. Em maioria, as situações contraditórias dos humanos oscilam na mesma vibração e ritmo e são dissolvidas pela palavra. Por esse motivo, a possibilidade de elevar a frequência vibratória destes inconvenientes é consideravelmente aumentada através da espontaneidade de cada discípulo presente e do grupo em geral, que são os transformadores para rebaixar a voltagem e assim poderem usar a energia mais sutil pertencente à atividade dos mestres das esferas mais elevadas. A verdade existe, ela se manifesta em todos os planos. Quando uma pessoa está em condições de captá-la, dos planos e esferas nos quais os seres divinos atuam em determinada época, para distribuí-la amplamente sobre a terra e seus habitantes. A eficiência dos apelos depende da proporção de sentimento e convicção que através deles são liberados, como também depende da nitidez das imagens que se imprimem na mente. Isto realmente representa o modelo através do qual se dissolve a energia física. Assim, por exemplo, São Miguel, o arcanjo libertador, apresenta sua espada flamejante como sua própria forma pensamento, vivificada pelo sentimento divino e com absoluto domínio e maestria, por meio da sua vontade, muitas vezes através da sua palavra. Esta forma pensamento é dirigida a situações que necessitam de assistência. Se ele não possuísse firmeza de pensamento, sua espada azul elétrico seria de formato vago, impreciso, indeterminado e alcançaria poucos resultados. A competência do discípulo para visualizar o resultado que ele pretende para si ou para os outros e a soma desta eficiência criada pelo seu pensamento positivo, apresentando situações amadurecidas, perfazem 80% do poder do apelo. Por isso é necessário ao frequentador dos cerimoniais estar atento ao pronunciar os apelos. E se quiser alcançar bons resultados, suas energias devem ser positivas e dominantes. A qualidade da força liberada por meio do apelo é bem diversa, conforme a natureza do discípulo.
Vi um homem cair morto por ocasião de um apelo murmurado, cheio de raiva e ódio. Ele estava carregado com tamanha força negativa que esta causou o rompimento do invólucro carnal. Naturalmente, o Criador não era consciente de que, naquele instante, ao pronunciar seu apelo, decretava sua própria morte. O domínio da energia por meio das cordas vocais depende da proporção da maestria de cada pessoa que possui sobre o centro mental, chakra. O volume dos sons libertados é de pouca valia em comparação à sua qualidade. Assim, por exemplo, um grito histérico de pessoa atormentada produz um grande volume, porém, infelizmente, de nenhum valor edificante. Mas, ao contrário, o apelo dominante de um iniciado ressuscita os mortos para a vida, e tanto seu volume de voz como seu poder estilhaçam vidros e derrubam muralhas. Muitas pessoas são positivas por natureza na entonação de um dominante som grave. Outras, por intermédio de sua emotividade, apenas conseguem aplicar determinada quantidade de forças físicas que retornam àqueles que as projetou, dando segurança à sua emanação de vida. Aqui existe liberdade na ordem do dia, agir à exigência do momento, domínio e equilíbrio da energia, tanto faz que seja em voz audível, com a qual Jesus ressuscitou Lázaro da morte, ou com a voz do silêncio, quando em todas as manhãs é invocado o sol ao levantarem do leito em que passaram a noite. Quando o pedido é feito através de imagens nítidas e está relacionado com o fogo sagrado, é importante que a voz do ser positivo evite o sentimento de luta que às vezes se manifesta entre os assistentes. Em compensação, o grupo será carregado com os sentimentos de suas personalidades, com resultados renovados ou satisfatórios, quando os apelos forem formulados, sempre em boas condições. A importância do apelo consiste no fato de que as formas, pensamentos e sentimentos são revestidas com a substância, vibração e energia daquelas oitavas baixas, onde reside a maioria das entidades atormentadas. Quero assinalar que do ritmo dos apelos são extraídas as forças necessárias para formar um foco de luz. Os apelos estimulam a mente dos discípulos, aclaram as formas pensamentos e constroem a força motriz para a libertação da energia, não só dos não ascensionados, mas também dos grandes seres que sempre estão prontos a respondê-los. Se o grupo não for trabalhado, usando os apelos de um mestre, esbanja-se, então, muita força na constante mudança do propósito visado. Quase nada se consegue. Quando sou solicitado para trabalhar com um grupo de discípulos, meu primeiro empenho é guiar a prender a consciência de cada aspirante no coração do fogo sagrado. Deste centro, as forças dos apelos das emanações de vida são altamente eficazes.